em que essa pessoa se sinta abraçada, acolhida, aonde quer que ele esteja. Então a gente vai para o Recadinho do Bem e a gente volta com reflexão, né? A gente volta com o meu recado do bem para vocês, recado do nosso convidado. Hoje o programa está recheado de coisas boas e fica aqui juntinho com a gente volta já já. Até já. Bom dia! Ai, que lindo! Saúde, muita paz, sucesso, dinheiro. Galera. Olha! Ai, gente, para, eu tô nervosa. Qual de nós? Obrigado também. O meu recado do bem é um feliz aniversário para o meu marido Carlos. Amor, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, que a gente possa comemorar muitos e muitos aniversários juntinho. Que Deus te abençoe com muito amor, com muita saúde e muito sucesso. Te amo muito. Aqui é o João Vitor. Meu recado aí para desejar uma boa semana para nós. Muita saúde, muita paz, muito sucesso, dinheiro no bolso. Um abraço para todo mundo aí da rádio e para todos os ouvintes. Sempre o melhor da informação e da descontração. Ai, que lindeza. Fala, galera da rádio, aqui é o Augusto, deixando um abraço para todo mundo aqui de São Mateus, São Paulo. Opa! Um abraço para todo mundo aí da rádio, para todos os ouvintes e bora lá para mais uma semana. Salve, Zé! Que delícia! Ai, tão gostoso receber o recadinho do bem, né? Tá vendo como é gostoso a gente receber aquela mensagem, aquele chamego gostoso? A gente se sente abraçado, se sente acolhido, onde quer que a gente esteja, né? É aquela pausa gostosa que eu falo para todas as segundas-feiras, para todos os nossos ouvintes, fazer aquela pausa rapidinho, sabe? Mandar um recadinho, mandar um chamego, mandar um cheiro. Não tem coisa mais gostosa de você pegar o seu celular ou, de repente, ouvir aqui nossa programação. Olha, eu lembrei de você. Acordar assim, nossa, não gente, tem preço, não né? tem. Muito bom. É tão gostoso, né? A gente se sente bem, se sente acolhido. Will, você é um maravilhoso. Amo você sem óculos. Você chega mais perto pra mim. Um beijo. Gente, Will, maravilhoso. É um querido também. Como de todas as segundas-feiras a gente traz uma reflexão aqui, hoje não seria diferente. A gente estava falando aqui, gente, nos bastidores, sobre a questão do tempo. Vocês têm noção de como o tempo está passando extremamente rápido? Demais. A gente já está no final, não, é praticamente no final. Daqui a pouco a gente está comemorando Natal, Ano Novo, e a gente às vezes esquece do quanto tempo passa tão rápido. Exato. A gente esquece disso. E aí, o que você fez? Não é aquela coisa de cobrança não, gente. É uma reflexão mesmo. O que você fez? A gente já está no mês de julho. O que você fez? Quais as promessas de final de ano você conseguiu cumprir? Às vezes a gente nem consegue cumprir porque passa tão rápido, né? Então, eu tenho uma reflexão que é um texto para vocês que me acompanham, que eu coloquei lá nas minhas páginas, no Coisas da Feca. Vocês que me acompanham estão sempre na reflexão lá para vocês. Coisas da Feca. Isso, Coisas da Feca. Sempre tem um textinho meu, uma reflexão minha, e eu quero todo mundo participando. E avaliando sobre isso, sobre a questão do tempo, aqui tem um textinho para vocês, é bem simples. Às vezes a gente vive como se tivesse um estoque infinito de dias guardados na nossa gaveta. Né? Então a gente acaba deixando os nossos planos para depois, os sentimentos para amanhã, e as palavras para quando der tempo. Quando der eu falo, se for possível eu marco, e é sobre isso. Então a gente deixa também as nossas indecisões, né? Vai deixando para trás, em vez de tomar uma decisão hoje, em vez de viver o hoje, que a gente esquece também. Há um momento em que pede movimento. Aquele desejo antigo, aquela coragem adormecida, aquela mudança adiada, sabe? Então tudo começa a apertar no peito, dizendo para você, chegou a hora. É o momento de você viver. Viver de repente coisas novas, novos amores, novos projetos. É hoje, esse é o momento, pessoal. E quando chega, você de repente vai ver que, nossa, eu não fiz aquilo. E aí, quando você menos espera, escapou entre os dedos, assim como se fosse nada. Que nem o tempo passando. Exato. Que nem a gente agora tá já no mês 7 já. Daqui a pouco é final de ano. Então, a pergunta que fica é: o que fosse na sua vida já passou da hora de acontecer?
O que você de repente deixou para trás? O que você não está vivendo? O que você deixou de viver? Quais os projetos que você deixou para trás e ficou procrastinando até o dia de hoje? Então a reflexão de hoje para vocês é que certas decisões precisam precisam ter tomadas hoje. Então qual é a atividade que eu tenho para vocês no dia de hoje? Vamos pegar, eu não sei se vocês acreditam nisso, eu acredito muito, né? Eu tenho aprendido muito sobre isso. Tudo que a gente escreve, a gente coloca no papel, a gente joga pro universo, sabe? Então assim, você escreve no papel o que você precisa fazer. Não, eu vou daqui pro final do ano. Não é aquelas questões de promessa não, gente. É uma determinação que você vai fazer, um compromisso com você mesmo. Coloca no papel, não, daqui pro final de ano eu vou fazer um curso novo. Sim. Eu vou assistir uma palestra, eu vou assistir um espetáculo de teatro, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou cuidar de mim de uma forma diferente. Então coloca na ponta do lápis o que você pretende fazer daqui para o final do ano que você ainda não cumpriu, mas principalmente por você, sabe? Porque a gente vai se deixando tanto para depois, a gente vai esquecendo da gente. Às vezes você cuida de tanta gente aí na sua casa, na sua família, seus amigos, você cuida de tanta gente. Quantas vezes você deixou de se cuidar, né? Quem cuida de você? Exatamente. Na sua falta. Quem cuida de Exatamente. você? Ninguém cuida de você. É muito né? interessante isso que você disse, que você trouxe agora sobre escrever, porque às vezes a gente fica nessa questão de relação com a procrastinação. Exatamente. E é fácil de você dimensionar a autogestão do seu tempo fazendo com que esse planejamento seja para o seu dia. Uhum. Muitas vezes você nem sabe da onde você vai partir, porque tá tudo tão confuso, tá tudo tão esquisito na sua cabeça, na sua fase de momento de vida, que você não consegue planejar daqui a um mês. É verdade. Mas se você conseguir vencer o hoje, fazer o hoje, já é uma grande vitória. Nossa. E assim você vai aprendendo a dimensionar a relação que você tem com esse tempo, para que quando ele passe, você olhe para trás e diga: tive mais conquistas, tive acertos, tive dificuldades também que fazem parte, Exatamente. mas acima delas consegui superar e consegui fazer disso uma linda história, que é o que fica, né? Exatamente. Se a gente for fazer de tudo histórias tristes, a gente entra num loop de depressão, de ansiedade, gera doença, que talvez você não consiga ter saúde para viver as coisas boas. Mas quando você consegue te amarra no hoje, o amanhã já começa a ficar mais fácil. Exatamente. Né? E às vezes, nossa, perfeito o que o Fê disse. E às vezes a gente fica se prendendo a coisas tão pequenas, né? Eu digo por experiência própria, às vezes você tá aí, ó, do outro lado, ouvindo a nossa programação, e fala assim: nossa, Fê, eu tô chateado porque final de semana não foi legal, eu tô chateado porque aconteceu isso, ou porque me falaram aquilo. E aí você fica às vezes se prendendo uma coisa tão boba, e o tempo é tão curto, passa tão rápido, né? E o que você tá atraindo pra você? Como que você tá trabalhando esse tempo? O que você tá investindo durante esse tempo passando? Você investiu em você? Você fez coisas boas pra você? Ou você tá se prendendo numa coisa tão boba, tão insignificante, que vai fazer você perder o tempo precioso, gente? O tempo é uma coisa que não volta. Não volta, já foi, ó, o começo do programa já foi. O importante agora é daqui pro final. Então pensa, o meu recado do bem é sobre isso, gente. Pensa direitinho, o que você está fazendo com o seu tempo? Não importa o que aconteceu, não importa o tempo que você perdeu, não importa o que você vai fazer daqui pra frente, como que você vai administrar isso da melhor forma pra você, tá bom? Tem jeito. Tem jeito, nem sobre isso, tem jeito. E vamos agora pra nossa entrevista com esse querido maravilhoso. Que delícia. Você tem um recadinho do bem pra mim? Eu tenho, eu quero ler uma reflexão. Sim. Dizer para vocês que a ciência já entendeu uma coisa que o corpo sempre soube, sabe? Que quando aquela dor que você sente no pescoço, aquela dor na barriga, aquele desconforto, ele não começa ali muitas vezes, sabe? Pode ser que esse desconforto, essa dor, aquilo que você sente, essa angústia, ela começou num choro que você não chorou. Exatamente. Ela começou numa fala que você foi reprimida ou reprimido e não pôde se manifestar da forma que você queria, e aquilo gerou um trauma no seu coração, no seu interior, que você nem sabe aonde ele se instalou, qual foi a raiz disso para você arrumar. E quando a gente fala na dimensão desse tempo,
eu consigo relacionar isso diretamente com as práticas somáticas, que é aquilo que eu descobri, e a gente vai falar daqui a pouco, porque quando a gente relaciona as práticas somáticas, aquilo que a gente vive no nosso corpo, o nosso autoconhecimento, a gente entende que a dimensão do tempo está a nosso favor, se a gente souber trabalhar com ele. E não ficar inimigo desse tempo, não ficar inimigo ou refém, porque tem muita gente também que só vive do passado, sabe? Exatamente. E às vezes a gente não consegue se desvencilhar desse passado porque ele gerou um trauma, uma dor que criou uma raiz ali que você soube como entrar, mas a pessoa não sabe qual é a saída desse local. E às vezes a saída está no tempo. E o tempo é o hoje. Quando eu decido me cuidar, quando eu decido fazer aquilo que eu faço para o bem, eu relaciono o tempo a meu favor. E é isso que a gente vai tratar aí a partir da nossa entrevista e a partir da nossa vida. Porque ensinar a fazer práticas somáticas é ensinar um novo modo de ver a vida. Nossa, e é lindo isso, é lindo, a gente vai lindo ver demais. daqui a pouco. Agora para os nossos ouvintes, para quem ainda não conhece você, Certo. quem é o Fê Vilarta? É Vilarta, né? Vilarta. Larta, gente, Vilarta. Nossa, tem um monte de gente. Olha, quanta gente Meu legal. Deus. Peraí, rapidinho. Tem o Robson de Santa Catarina. Beijo, Robson. Hernani Hernani, de Mogi das de Mogi. Cruzes. Rosemary de Taguatinga, São Paulo. Taquaritinga, São Paulo. Gente, tá um pouquinho distante, peraí. É o Reinaldo Munhoz, de Biritibamirim, São Exato. Paulo. O Fábio Morato. Fábio Morato, de Albertina, Minas Gerais. Olha, que delícia. Madureira, de Biritiba. Um abraço para vocês, para ligadinhos todos aí na vocês, programação. pessoal. Muito obrigada. Mandem seus Enfim, recados. larguei seu alô. todo o meu passado. E se ficou dúvida individual com alguém, amém vivendo. É sobre isso. A gente tá cheio de participação, né, Fê? A Nossa, gente tá que lendo delícia. aqui na participação que a gente tá na live, a gente tá pela rádio também, a gente tá Isso. pelo YouTube e pelo Facebook. Você manda seu recadinho, a gente vai ler aqui ao vivo e te Ao mandar um vivo. alô. Que a gente gosta disso, de chamego, a gente gosta de manda vocês pra mim. participando com a gente. Fê, conta um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho 28 anos agora. Eu nasci na cidade de Mogi das Cruzes. Sou Nossa, cria real, da raiz. cidade, já morei em diversos outros lugares, mas sempre paro aqui em Mogi. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tinha um quadro de hiperatividade alto, sabe? E aí mamãe me levou até o psiquiatra falou, olha, é muito novinho para dar medicação, né? 6 anos, uma criança ainda não é bom começar com uma medicação forte. Põe ele para fazer luta, põe para fazer algum esporte, alguma coisa. Foi fazer o taekwondo, sabe? Na primeira semana do taekwondo, eu já tava abrindo para todo lado, chutando. Me irritaram na escola, sabe aquelas coisas de escola, sim. aquela fase? Mas Foram, agora eu vou causar. Nossa, na primeira já precisei tirar do taekwondo. Chamaram mamãe lá e falou, olha, não deu certo. Acho que algo deu errado. Não deu bom, não. Vamos colocar ele na dança agora, que era a alternativa que tinha. Quando eu fui pra dança, um professor meu, inclusive foi meu vizinho querido, ele me identificou uma desenvoltura muito especial no meu corpo, especificamente. Aí ele me indicou para uma escola renomadíssima aqui da cidade, que tinha uma professora russa. Eu nunca tinha pisado numa sala de balé antes. E a turma ao qual essa professora trabalhava já estava no 3º ano do balé. Nossa. E eu nunca tinha ido. E eu fui. Foi a sua primeira É a vez, minha tá? primeira experiência com o balé, com a dança assim grande, sabe? Que eu fazia aquela coisa de escola, né? E aí aos 6, 7 anos, essa professora de balé, ela estava desenvolvendo uma pesquisa aqui no Brasil com crianças que dançavam. E aí eu fui trabalhar no SBT, mas não comecei lá. Comecei na Band com o Raul Gil, fazendo o quadro Eu e as Crianças. Tinha acabado de estrear ali. O quadro Eu e as Crianças, Aí de lá eu fui para o SBT, o Raul Gil saiu, né, da Band, fui para o SBT, continuei a minha carreira no SBT até os 19 anos com dança, como contratado do SBT, fiz vários ali programas na casa, além do Raul Gil, né. Continuei com a dança, parei de dançar, fui para a comunicação, mas nunca me afastei da arte propriamente dito.
Continuei meus estudos. Em 2023 eu me formei na Flórida em Dança e Consciência Corporal, que é um estudo da somática que eu trouxe para o Brasil, mas não começou aí não, Fê. Nossa. Eu, enquanto parei de dançar e tive todas essas questões, eu descobri que eu tive em 2022, no final de 2022, uma doença horrorosa. Eu tive uma infecção bacteriana no sangue, uma bactéria oportunista, e ela ficou alojada por um grande período, e esse período foi muito difícil de conseguir medicação e tratamento para passar e superar, sabe? E aí, dentro dessa fase onde eu ficava no vai e vem de médicos e ficava procurando alternativas para conseguir me livrar dessa bactéria, eu conheci a terapia somática, eu conheci as práticas integrativas de saúde, que inclusive agora o SUS está colocando em voga nos ambientes hospitalares as práticas integrativas, que é o que eu trabalho hoje, sabe? E aí eu fui me desenvolvendo. Antes disso, por questão da profissão, tive diversas lesões nos joelhos, musculares. Que faz parte. Faz parte da profissão, né? Desde os 6 anos dançando intensamente, com rotinas de ensaio, de apresentação, acontece de se lesionar mesmo. E é uma rotina que a gente precisa cuidar. Para quem trabalha com o corpo, é necessário, né? Então, eu procurei a terapia holística para me cuidar, para tratar dos meus joelhos. Eu não conhecia. E aí eu conheci uma figura muito importante na cidade de Mogi. Ela já foi conselheira de saúde, professora de educação física, respeitadíssima na profissão dela, que é a professora mestre Marise Tavares de Carvalho. Um beijo para você, Marise. Marise tratou dos meus joelhos. Nossa. Eu já tinha feito, o médico já tinha me desenganado de questão de joelho para dançar naquela época. Foi quando eu conheci as práticas integrativas, e a Marise faz um trabalho que é muito interessante. A Marise faz uma pesquisa com cristais, chama terapia de cristais. Então ela combina os minérios que tem no cristal com aquilo que falta no teu corpo. Então, de repente, a pessoa tem um problema de fígado, ela consegue identificar um cristal que tem na natureza, que tem um mineral específico que vai tratar de problemas de fígado, de problemas de pele, de problemas articulares. E aí eu fui fazendo esse tratamento me regenerou, levei novamente os exames ao médico. O médico falou, olha, só acredito que você tinha essa condição antes, porque tem os exames aqui para provar. Porque o antes e depois já não me dizem mais nada. Nossa, que loucura! Por conta dessa deficiência, dessa bactéria que eu tive posteriormente no sangue, fui desenvolvendo outras questões neurológicas. Hoje eu sou uma pessoa com deficiência, não aparente, mas ainda em tratamento, né? E as práticas integrativas têm me ajudado justamente com isso. Por quê? Quando a gente pensa em práticas integrativas, a gente pensa em reiki, talvez, em terapias holísticas, em quiromancia, e aí eu fui descobrir que não. As práticas integrativas, ela é uma ciência realmente, não é pseudociência. E ela está tratando integralmente do ser humano, o que deveria ser a medicina convencional, né? Sim, mas infelizmente hoje a gente vai até os médicos e a gente percebe que o médico trata o seu braço. Se você está com dor no braço, ele trata o seu braço e já não olha mais para o outro lado do seu corpo. Quando não? Quando você é inteiro, né? É um corpo inteiro. Você precisa ser tratado integralmente. E aí eu descobri que a consulta ao médico faz parte, é imprescindível, não dá para abandonar o tratamento clínico convencional, porque é necessário. E a integrativa é o que integra tudo isso. É um complemento. É um complemento que cuida do corpo, da mente e do espírito. Quando eu descobri isso, a minha aceleração de recuperação foi exponencialmente mais rápida. Nossa. Porque eu comecei a integrar os meus cuidados. Não cuidar somente da carcaça, mas também cuidar do que está dentro, cuidar das minhas relações, cuidar do tempo, porque vai que o tempo eu tenho aqui com você hoje, amanhã e por muitos anos, se Deus quiser, mas vai que eu tenha a falta de alguém que eu amo. E o que eu fiz com esse tempo? Exatamente, é o que a gente falou sobre o tempo. Como eu cuidei dessa integralidade das pessoas que me cercam, né? Como eu cuidei da minha integralidade do tempo. Então, cuidar, para mim, foi
um divisor de águas. Como que foi Entender a o cuidado. qualidade desse tempo, né? A qualidade desse tempo. E aí, a gente começou a se cercar de pessoas. Sabe quando a gente fala sobre aquela rede afetiva, que é tão importante? Sim. Eu comecei a me cercar de pessoas que cuidavam dessa rede afetiva, sabe? E aí eu conheci pessoas como a Marise, que eu já citei aqui também, e também como a Raquel, que hoje integram, onde eu atendo aqui em Mogi das Cruzes, o SIC, que é a cultura integrativa do cuidado. E aí a gente começou a fazer isso com amigos. Começamos a tratar os nossos amigos de forma integral. Nós unimos a gerontologia, que é o estudo e o cuidado que prepara aquele corpo para o envelhecimento, e você começa a envelhecer a partir do momento que você nasce, viu? Sim, não é para cuidar disso só depois dos 60. O pessoal vai deixando para depois, Não. Tem toda uma gestão desse envelhecimento, né? Porque nós temos, hoje já disponível, muito acesso que traz exames precisos que trazem resultados de como está aquele corpo atualmente e como você pode cuidar para que ele fique melhor com o passar dos anos, né? Com mais disposição, Sim. com mais vitalidade, para que você consiga vencer o seu dia com uma força que você não sabe de onde vem, mas que já é sua. Exatamente. Você só precisa resgatar de onde ela está. E aí a gente foi fazendo isso, essas aplicações nos nossos amigos, foi dando certo, foi dando resultado, a gente falou, por que a gente não abre para outras pessoas também? Abrimos, está aí aqui no Mogilar, então nós fazemos o cuidado integral dessas pessoas todas. E paralelo a isso também, tem a minha rede de arte e cultura, né? Então, dentro de todo esse trabalho, eu também sou artista da dança, multiartista agora eu já posso dizer, né? Porque a gente faz de tudo, né? Sim. Sabe como é que é? Sei como é que é. Estou me desafiando aí a cantar também, além da dança, a ir para a cena no palco. Ano passado, de 2024, estreiei na Pinacoteca de São Paulo, dançando um trabalho extremamente regional do Kleber Lourenço, um querido, um beijo para ele. Também fiz com a Clarissa Sakelli, que é uma coreógrafa das práticas somáticas também, importantíssima para a cena de São Paulo. Este ano com a Rafaele, trazendo desencroquetes lá dos anos 60, 70, um grupo brasileiro fazendo uma releitura chamada As Imagos, na Sala São Paulo. Então, dentro da minha prática em dança também, não é só a arte que me chama a atenção, é essa performance de como a pessoa interessa o cuidado com ela na relação da arte. Ou seja, tem uma pesquisadora brasileira chamada Eleonora Fabião, que eu gosto muito, que ela pesquisa sobre o campo da performance do artista quando ele entra naquele estado performático para o palco. E é esse estado que me interessa. Por quê? A pessoa que consegue entrar e sair desse estado, ela tem uma capacidade de domínio da mente que ela não conhece. E as práticas somáticas falam justamente disso. Todo mundo aí, eu desafio quem está nos acompanhando a se lembrar de uma. Eu acredito que você também vai conseguir. Se eu te disser agora que senti uma baixa na minha pressão, qual é a primeira dica que a pessoa dá? O que põe debaixo da língua? O sal. O sal. É uma prática somática. É um conhecimento de saber ancestral, onde a gente consegue dimensionar e entender o que é para o nosso corpo bom, o que é que o nosso corpo quer dizer e como ele quer dizer. E isso ajuda também, o SUS já tem entregado normativas que ajudam a reconhecer as práticas integrativas como práticas que ajudam o sistema público, o sistema único de saúde. Porque quando a pessoa chega até o pronto-socorro com uma queixa médica dizendo aonde é que dói, por que dói, qual a intensidade dessa dor, há quanto tempo isso tem acontecido, o médico, a pessoa que vai fazer um atendimento preliminar, consegue fazer uma anamnese muito mais precisa em relação ao que a pessoa está sentindo do que fazer uma investigação complementar. Agora, outra prática que qualquer pessoa vai reconhecer é a mesma de quando um bebê, uma criança ali quando está começando a andar, né? Aquela fase que a gente fica com as costas doendo atrás da criança para não cair. Os primeiros passinhos, aquela basculação que a criança faz com o quadril de buscar alguma coisa que está na frente dela,
um brinquedo que seja aquela saída do quadril do chão para buscar alguma coisa, é uma prática somática que ficou lá atrás. Que hoje adultos não conseguem ficar de cócoras, que já se doem todo. O seu corpo tem esse registro. Em algum momento dessa vida, que seja 50, 60 anos lá atrás, mas em algum momento o seu corpo já registrou isso. E ele tem esse movimento guardado. Como é que a gente recupera esse movimento? Ainda mais falando de quadril, porque quadril na neurociência e também nas práticas somáticas traz totalmente as emoções. Nossa, é onde guardam as emoções. Então, quando a gente trava esse quadril, a gente tem uma trava de emoções também. Então, é um trabalho complementar. As pessoas veem essas questões na terapia, tratam com o psiquiatra, tratam com o médico e chegam até a gente para fazer esse cuidado integral. De entender também de que forma ele pode complementar a terapia que ele já faz, de que forma ele pode potencializar a medicação que ele toma, de que forma ele pode se cuidar de uma forma que abranja corpo, mente e espírito, que é tão importante. Juntar tudo. É uma coisa que a gente fala aqui todas as segundas-feiras, sobre a questão de você, o autoconhecimento, né? É você conhecer a sua mente, conhecer o seu corpo. E tem uma coisa que você falou que a gente fala muito aqui também, o corpo, inevitavelmente, ele vai dando sinais. Sinais de alguma coisa não tá legal, alguma coisa você precisa cuidar. Obviamente, você precisa ir no médico, precisa ir no médico. Mas o que você pode fazer além disso para cuidar do seu corpo, da sua mente? Porque é tudo junto uma coisa só, né? Se de repente você... aquela dorzinha, eu tenho costume de falar, sabe? Aquela dorzinha que vai dando aqui no pescoço, aquele peso que você vai sentindo, fala assim, nossa, isso não tá legal. E vai além, não é às vezes só uma coisa do corpo em si, físico, é alguma coisa espiritual, alguma coisa interna, alguma coisa que você deixou e ficou aí acumulando. Todo trauma, ele carrega uma marca que deixa de ser só psíquica. Exatamente. Ele vai refletir no corpo, seja sim. agora, seja daqui a alguns anos. A somatização é justamente isso, é a soma de ativações dentro do seu corpo que vão reverberar em algum momento. Tem pessoas que dão mais leve, tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que ficam afônicas do nada, não tem nenhuma infecção, nunca teve um histórico de amidalite, mas por quê? Não falou o que deveria falar, guardou, né? Tá reprimida em casa. Isso. Às vezes tem pessoas que é obrigada a conviver com uma pessoa que odeia, que quer que você morra, que quer que... Então, viver esse processo, se a pessoa não tiver um autoconhecimento, se a pessoa não tiver um domínio da sua mente, o corpo vai refletir com alguma doença, com certeza. Essa abertura é o que a gente precisa blindar, porque uma vez que ela acontece, para que o corpo continue achando caminho para expulsar essa doença, é um processo. E quanto mais você acha caminhos, mais coisas guardadas você tem para esvaziar nesse ralo, né? Você vai se conhecendo, né? Quando você começa esse processo, você vai entendendo um pouco melhor, né? É o conhecimento. Pessoal, eu vou deixar o telefone aqui para vocês, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para o Fê, ele tá aqui para responder, tirar todas as dúvidas. A gente tá aprendendo tudo juntinho, eita, quase não sai. É 3596-1200. Repita. 3596-1200. Manda aí a sua pergunta, dá tempo de fazer uma perguntinha rapidinho pro Fê, que ele tá aqui para responder. Mas enquanto isso, a gente vai fazer uma pequena pausa, porque como a gente tá falando sobre o cuidado do nosso corpo, da nossa mente, de tudo que faz bem pra gente, pra nossa saúde, pro nosso bem-estar, a gente vai falar também do espaço Corpo e Vida, que é a Cíntia Rondon, que é a Cíntia Matias, né? E a doutora Aline Ansati, oferecendo para você um atendimento único de saúde, beleza e bem-estar, tudo isso num só lugar. Lá tem muitas profissionais, tem muitos tratamentos, acho que vale muito a pena você conhecer. O espaço é novinho em folha, maravilhoso. Então tem procedimentos estéticos, cuidado com a sua pele, equilíbrio emocional e tudo que você precisa para poder se olhar com muito mais leveza, com muito mais carinho. É aquela coisa do cuidado, né? Do autocuidado, que a gente precisa fazer aquela pausa de tudo que você tem no seu dia a dia, da sua correria, para se cuidar também. Então você pode agendar a sua avaliação. A avaliação é gratuita, não tem custo nenhum.
para lá para tomar um cafezinho, tá em Mogi das Cruzes, é pausa obrigatória. Para tomar um cafezinho, conhecer as meninas, fazer uma avaliação, elas vão falar para você a necessidade, a real necessidade, né, com profissionais competentes, o que você precisa para se sentir bem, se sentir melhor, vale muito a pena. Você pode agendar sua avaliação pelo WhatsApp 95052 8880. De novo, ó, 95052 8880. O Espaço Corpo e Vida é aquilo. Vai cuidar muito de você, com profissionais incríveis. Nossa, a gente quase não sabe. Com profissionais incríveis, com ótimas especializações. Tem acupuntura, tem tratamento estético, tem toxina botulínica, tem um pouquinho de tudo para você se sentir bem, olhar no espelho e falar assim, olha, tô gostando, opa, eu preciso me cuidar também. Então vai lá, gente, agenda a sua validação, vale muito a pena você conhecer o Espaço das Meninas. Vale muito a pena mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham anotado e vão lá conhecer, tá? Em Mogi das Cruzes, vai lá correndo rapidinho, tomar um cafezinho, tenho certeza que vocês vão adorar o espaço de lá. Voltando aqui, a gente tem pergunta. Opa! Que tipo, ouvinte, Daniela, muito obrigada, Daniela, pela participação. Bom dia, um beijo. Bom dia! Que tipo de benefícios físicos e emocionais pode surgir com a prática somática regular? A prática somática regular, primeiro que para começar, a gente precisa de no mínimo 4 sessões. As sessões elas duram 1h30, porque elas seguem um protocolo que é científico. Esse protocolo científico, ele dá conta de pelo menos 5 ou 6 pessoas intelectuais, né? Que descobriram a somática, dentre eles psiquiatras, psicólogos, que trazem para a gente dimensões de como essas práticas devem se seguir, né? Ela não tem uma técnica específica que eu possa te dizer essa vai funcionar com você, porque são várias. As técnicas estudadas até hoje é o corpo e os traumas, né? Como que o corpo se relaciona com os traumas, e as técnicas de autoconhecimento através da respiração, da fala, da expressão. Então, cada pessoa vai ter uma afetividade com um tipo de terapia específica. Então, o que eu faço geralmente? Eu faço 4 sessões com as pessoas. Dentro dessas 4 sessões, a primeira coisa que ela faz é conhecer o seu corpo. Então, tem coisas que você olha e fala, isso daí eu faço brincando, mas nem sempre. A gente vai ativar, por exemplo, com o exercício de usar o metatarso. O metatarso é aquela parte do pé que fica embaixo dos dedos, quase encostando o dedinho da parte de baixo do pé. Tem o peito do pé, a parte de baixo onde tem os dedinhos, aquela meiuca que a gente tem que secar quando sai do chuveiro, é aquela lá. Aquela parte do pé, se a gente faz uma massagem com a bolinha, de uma forma específica, com orientação, essa bolinha faz um abdominal, ativa o nosso abdômen. Então, a prática regular da somática, ela traz para a pessoa conhecimento do próprio corpo, e aí sim a gente entende que limites esse corpo pode seguir. Não adianta eu trabalhar com você somente a parte emocional se o seu quadril está travado. Então eu preciso destravar o quadril para a gente acessar esses lugares onde o corpo não consegue falar. Muitas pessoas choram durante esses momentos de práticas somáticas. As pessoas passam mal durante o momento de práticas somáticas, porque é um momento de autoconhecimento do corpo. Então, é muito comum pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de exercício, nunca fizeram nada, irem para a prática somática e ter algum tipo de emoção. Pessoas saem rindo demais. É muito diferente porque ativa no cérebro amígdala cerebral, engrama neural, ativa no cérebro, no lobo frontal, áreas específicas que liberam químicas que vão tratando a pessoa durante a semana. Obviamente combinado com um trabalho médico e psicológico. A gente não atende pessoas que não estejam nessa integralidade, por exemplo. Tem pessoas que só querem se tratar com as práticas somáticas. Não, você precisa de uma avaliação médica, precisa também de um outro cuidado complementar. Mas a longo prazo as pessoas conseguem ter uma ativação cerebral com mudanças químicas. Isso pode acontecer já, desde o primeiro encontro, mas a longo prazo mudanças químicas vistas inclusive por exames de imagem podem acontecer.
Nossa, você contando pra gente sobre essas coisas que acontecem, tem algum acontecimento que você pode dizer assim, que foi marcante pra você, que aconteceu durante esse processo, né? Que você pode dividir com os nossos ouvintes? Tenho vários acontecimentos marcantes durante esse processo. O primeiro deles é as pessoas se conhecerem enquanto corpo, de capacidade de eu não sabia que o meu corpo fazia isso. Outra coisa é a pessoa perceber que o corpo está em desnível, que o corpo está em outro lugar ali que não está encaixado no normal. Então as pessoas conseguem ter essa dimensão na hora, é prático, na hora acontece. E também a autorregulação do calor. Eu fiz uma live há um tempo atrás, você acha no @Cultura Integrativa do Cuidar, essa live onde eu ensino a redução do calor para pessoas que estavam naquele calor extremo. Hoje está muito frio, né? Mas quando a gente estava naquele calor extremo, eu ensino uma prática lá de fazer um canudo com a língua, que é uma prática somática de redução do calor extremo. Se você precisa assim, sair desse momento, é com essas dicas que a gente resolve. Nossa, que legal! Gente, todo mundo aprendendo junto, né? O que acontece, na verdade, com o nosso corpo, com o nosso sistema nervoso e emocional, quando a gente consegue se mover com muito mais consciência? Qual a transformação que ocorre depois que a gente consegue entender melhor o nosso corpo? Perfeito. A nossa mente ela é formada por caminhos neurais, né? Então, todas as vezes que a gente aprende um novo idioma, que a gente faz uma nova prática, o nosso cérebro automaticamente cria caminhos. E esses caminhos, eles continuam vivos. E cada vez mais que a gente pratica e continua fazendo tudo isso, esses caminhos se afloram e multiplicam em mais células melhores. Eu participei recentemente de uma pesquisa na UFABC de São Bernardo do Campo, no Laboratório de Ciências da Mente, né, o Laboratório de Neurociências e Matemática, inclusive foi com a cientista Stella Pian, um beijo para você, Stella. O quanto a neuromodulação, por exemplo, ela faz processos de químicos no cérebro de avanço para essa pessoa. Quem faz práticas de atividades físicas regulares, a cada semana, ou tem uma prática regular, naturalmente o cérebro já começa a se modular de forma positiva. Agora, quem vai começa-se um novo caminho desse cérebro. E aí, as ativações químicas, elas são milhares. Existe possibilidade, por exemplo, de trabalhar dependências químicas. Aí a gente ativa especificamente o sistema límbico, que é um sistema de uma glândula que há no cérebro bem pequenininha, que é responsável por esses prazeres momentâneos e de movimentarem outras químicas cerebrais também. Então, a longo prazo, a gente tem essas modificações neurológicas acontecendo junto de um tratamento eficaz também. É muito interessante. Por isso que ele falou assim, gente, só para concluir aqui, é preciso primeiro você estar em tratamento, Exato. ter essa consciência de que é um complemento, Exato. né? Esse Exato. tratamento é um complemento. E mesmo assim é feita uma avaliação. Exato, uma anamnese, tem uma consulta preparatória para que a pessoa não chegue lá desapercebido. Uhum. A gente percebe quanto cuidar é importante por isso, sabe, Fê? A gente vai em outros lugares, por exemplo, e as pessoas só tratam daquilo. Uhum. Lá no SIC, a gente tem uma rede de outros cuidadores também. Então, quando a pessoa chega, um paciente, um cliente, chega até a gente trata de qual forma? A gente pesquisa se na casa onde a pessoa está há algum empecilho, por exemplo. Nós temos uma rede que cuida de ir lá na casa da pessoa, adaptar uma rampa, colocar uma barra no banheiro. Nós temos uma equipe de arquitetos que fazem isso por você. Então, cuidar da pessoa é cuidar na forma integral mesmo. Saber se o pet dela está bem lá na casa dela, se está todo mundo vivendo em harmonia, se a questão alimentar daquela pessoa está tudo bem. E, de repente, a pessoa está tudo bem, não tem nenhum problema de saúde, não está fazendo tratamento de nada, mas é importante ter uma consulta periódica para saber se vai tudo bem no hemograma, se vai tudo bem na saúde da pele, na saúde dos hormônios, mesmo que não apresente sinal nenhum.
nenhum. E aí, quando chega pra gente, a gente faz esse rastreio todo, inclusive indicando para outros profissionais se não houverem ali. Agora, o que é um sucesso aqui em Mogi, especificamente, que eu nunca vi em outro lugar, e quem está ouvindo a gente precisa conhecer, é o Escaldapés. Nós estreamos sim, há alguns meses o Escaldapés lá no SIC, e tem sido um estrondo. É baratinho, mas assim, o nosso é diferente. Porque o nosso é um escaldapé terapêutico, né? Não é só a cerimônia do lava-pés. A pessoa vai, faz um combinado de uma consulta, como eu te disse. A gente faz essa preparação e dentro desses escaldapés a gente separa as ervas e os minerais que podem ser indicados para você. De repente, se a pessoa tem hipertensão, ela não pode com sal. Tem pessoas que têm alergia à coloração, mesmo coloração natural das plantas, dos vegetais e afins. Então a gente faz esse estudo e ao terminar esses escaldapés, a gente faz a reflexologia. E aí a reflexologia é muito interessante, né? Porque através de pontos nos pés a gente consegue identificar gatilhos no fígado, no rim, questões articulares e afins. E aí a gente consegue fazer esse atendimento individual ou em grupo. E aí, quem quiser, é um sucesso aqui em Mogi. É difícil achar vaga, inclusive, que é muito bom e é um sucesso. Depois de uma semana, de um dia cheio, ou mesmo para presentear alguém, né? Sim. A gente está aí chegando nessa segunda fase, onde a gente começa a planejar o nosso fim de ano. Para você é uma dica excelente. Quer presentear a mamãe, a sogra, a sua filha, pessoal que vai fazer dia da noiva, né? Nossa, coisa mais gostosa do que você terminar o seu dia fazendo escaldapés, né? Presenteando alguém, vale super a pena. E se presentear, se presentear, que é muito bom. Para cuidar de você. Tirar o cascão. Se presentear, Agora se cuidar. É aquele momento... Oi? Agora é 2. Eita! É aquele momento, gente, ao vivo é assim mesmo. É aquele momento de você se cuidar. Então, o SIC é cultura integrativa do cuidar. Isso. Como que os nossos ouvintes, as pessoas daqui de Mogi das Cruzes, você que está longe, pode vir para Mogi também conhecer como que é lá o espaço, como que faz para agendar. Fala Nós um pouquinho pra gente. estamos ali atrás da Escola Estadual Leonor de Oliveira Melo, que é extremamente conhecida aqui em Mogi, na Avenida Mariano de Souza Melo, número 222, é uma esquina com a Granadeiro ali no Mogilar. Mogilar. Mogilar é um fácil acesso porque é próximo ao SUS, né, ao Hospital Luzia, e atrás do Chicão e do Leonor. Além de todos esses serviços que eu já te mencionei aqui, a gente também faz serviço de Reiki Pet, cuidamos do seu bem-estar animal. Que legal. E se você precisar, de repente, levou alguém para o hospital, essa pessoa ficou internada, liga pra gente no 11 997470419, 11 997470419. A gente tem cuidadores especializados para te atender lá. E tem um lançamento hoje para fazer aqui, eu vou fazer rapidinho. O lançamento de hoje é a imersão de autoconhecimento com o baralho Petit Lenormand com o artista e esotérico Enzo Ferrara, lá no SIC, em agosto, no final de semana, dia 8, 9 e 10. Eu te espero no 11 997470419. Faça inscrição. Que beleza. Qual que é a rede social? @Cultura Integrativa do Cuidar. Gente, passa tão rápido. Ó, tem até um comentário aqui. Quando o papo é bom, passa num raio. Muito bom. Eu volto, eu quero voltar. Muito obrigada, gente. Um beijo, até mais. Tchau, até a próxima. Gente, que delícia. Obrigado por terem acompanhado. Obrigado. Até a próxima. Gente, obrigada. Um beijo. Tchau, meus amores. Um cheiro.